vamos falar sobre o livro 1984, do autor George Orwell, e os principais paralelos e diferenças com o filme O Show de Truman, que também se trata de uma realidade fictícia, onde tudo é encenado e a realidade é totalmente fabricada. No filme O Show de Truman, o personagem principal é escolhido quando bebê para participar de um reality show. Esse reality show acompanha toda a sua vida. Ele não sabe que participa e é transmitido para todo mundo assistir. O lugar onde Truman vive é um domo que fica dentro de uma cidade. E dentro desse domo foi recriada outra cidade especialmente para ele, para enganá-lo. Lá dentro tem bairros, tem lojas, tem todo tipo de estabelecimentos, bancos, tudo para simular exatamente como o mundo é fora do domo. Porém, ele não faz ideia do que há lá fora. A única coisa que ele conhece é aquele cenário que foi construído para ele. E ali ele vive desde o nascimento até a vida adulta, sem saber que apenas ele não sabe que está sendo filmado e transmitido para todo mundo assistir. Todas as pessoas que ali estão são atores que contracenam com ele, representando amigos, a esposa, vizinhos e as pessoas que trabalham na produção desse reality show, que é a vida dele. Então, ele nasceu na frente dos olhos de todos nesse reality, e assim ele vai vivendo a sua vida, preso ali sem nem mesmo saber que está preso, vivendo uma realidade que ele crê ser a vida real, mas na verdade tem um script que é manipulado pelos produtores do show, e até mesmo quando ele pensa que está tomando alguma decisão, na verdade ele está sendo direcionado pelos produtores do show a ter as atitudes, a encontrar as pessoas. Nada é natural, nada é de livre e espontânea vontade. Tudo é influenciado pelas pessoas que estão de fora para que a vida dele ocorra exatamente da maneira que os produtores acham que é melhor para o show, que vai dar mais audiência. E as pessoas que assistem compram essa ideia e vão assistindo a vida de um ser humano que foi roubado da possibilidade de viver normalmente, de ter experiências naturais e reais baseadas em suas escolhas. Para eles é diversão assistir alguém vivendo assim. E se essa maneira que o Truman vive, preso dentro de um domo, parece ser muito difícil de escapar, ainda é mais fácil do que escapar desse mundo distópico criado por Orwell. No livro 1984 do escritor George Orwell, há uma visão distópica do planeta Terra, onde o mundo foi dividido em blocos dominados por potências, que são a Oceania, a Eurásia, a Lestásia e as terras disputadas. O personagem principal, Winston, vive na Oceania, que é dominada pelo partido O Grande Irmão. E há uma simulação de guerra entre essas potências, e a população crê que elas estão sempre em conflito. Mas, na verdade, elas são praticamente a mesma coisa, só os nomes que mudam e alguns conceitos básicos. Na Oceania, quem domina é o Partido Grande Irmão. E ele controla absolutamente tudo. A história é constantemente reescrita, os inimigos mudam constantemente. Se uma pessoa faz algo tido como incorreto pelo partido, tem as perseguições, torturas, mortes, mas também o nome dessa pessoa é completamente apagado, o registro sobre ela é completamente apagado, de forma que a população fica como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Tudo que a população vê, ouve e entende como vida real, na verdade, é programado e encenado pelo partido. Assim como acontece lá no Show de Truman. Porém, na Oceania, o partido sabe disso, né, que é tudo falso. Algumas poucas pessoas, como o protagonista Winston e a outra personagem, a Julia, mas a maioria da população não sabe dessa manipulação. Eles acreditam piamente em tudo aquilo e, além de acreditar, eles não questionam. E o motivo deles não questionarem é porque o partido tem uma série de procedimentos para doutrinar as pessoas. A novilíngua, onde algumas palavras são excluídas para que não haja reflexão sobre certos assuntos, porque se não houver palavras para descrever uma situação, fica difícil debater sobre ela. A questão da vigilância constante. Tem câmeras nas casas, tem câmeras nas ruas, em todo tempo eles são vigiados, os vizinhos se denunciam, todo mundo está sob alerta, todo mundo está com medo de estar traindo o partido de alguma forma, e eles acreditam mesmo que o partido é bom, é benéfico para eles, e que a vida deles é melhor e mais segura estando sob essa dominação do partido. Tem também a questão da moral deles, que é também totalmente controlada pelo partido. Eles não têm um senso do que é certo e errado a partir de observar os fatos. Tudo é a partir do que o grande irmão diz. Se você deve gostar de uma pessoa, se você deve odiar uma pessoa,
Não há reflexão sobre isso, é o que o grande irmão determina. Mas a forma de controle mais poderosa, dentre várias, que tem outras que eu não citei aqui, é o duplo pensar. Eles são ensinados a entender que duas ideias opostas podem fazer sentido e ser verdadeiras dentro de um mesmo contexto. Ou seja, a contradição não é contradição, é o duplo pensar. É uma forma que o partido tinha de toda vez que ele fizesse algo absurdo, que contradissesse uma determinação passada, as pessoas não iam pensar, nossa, o partido errou, o partido está mudando de ideia. Não, é o duplo pensar. Se está sendo dito dessa maneira, se esses opostos estão sendo colocados como ambos sendo verdadeiros nessa mesma circunstância, o duplo pensar garante que isso está certo, que isso é o normal e que isso é a maneira correta de encarar essa situação. O Truman começa a perceber que a realidade dele tem alguma coisa estranha quando ele começa a perceber diversas inconsistências. É um refletor que cai, é os vizinhos seguindo padrões, a esposa fazendo uma propaganda no meio de uma discussão onde aparentemente não tinha mais ninguém. Tudo isso parecia absurdo. E ele foi capaz de perceber esses absurdos. Ele ainda estava consciente. Essas falhas não provam imediatamente que sua realidade é falsa, mas despertam nele um incômodo, um estranhamento. E esse estranhamento é suficiente para gerar dúvida. O ponto central é que Truman ainda possui um senso interno de coerência. Ele acredita que o mundo deve fazer sentido. Quando a realidade começa a se contradizer, ele não se adapta a isso e questiona. Truman escapa porque percebeu que algumas coisas não faziam sentido. Os cidadãos de 1984 não escapam porque aprenderam que o sentido não importava. Tudo ali é absurdo, tudo se contradiz, mas eles foram doutrinados a não questionar aquilo que parece estranho. Se quando o Truman vê um holofote caindo do céu do nada, ele questiona, se os habitantes da Oceania vissem isso, eles não iam questionar nada. Eles foram totalmente impedidos de desenvolver qualquer pensamento crítico, de observar a realidade e tentar fazer sentido para alguma coisa. O Truman observa que a realidade dele tem padrões inconsistentes porque ele ainda tem um certo senso de coerência. Os cidadãos da Oceania não. Eles não conseguem mais pensar em nada coerente porque eles foram doutrinados a aceitar tudo que é incoerente como sendo parte da realidade. Quando uma pessoa perde até mesmo o senso de coerência, é muito mais difícil ela parar para ver erros que apontam para que algo não esteja certo. Como para eles qualquer coisa foi ensinada a ser aceitável, eles jamais vão perceber erros em nada. E sem perceber erros em nada, eles jamais vão questionar o partido. O partido cria deliberadamente várias contradições com o intuito de manter as pessoas cada vez mais afastadas da verdade. Tem vários exemplos, mas um dos que eu acho mais interessante é o Ministério do Amor, que apesar de ter esse nome, é ali que acontecem as torturas e as execuções aos perseguidos políticos, aquelas pessoas que foram acusadas, na maior parte das vezes falsamente, de estarem tramando contra o partido, discordando do partido. Esse controle é sustentado pela tecnologia. As teletelas observam, transmitem e moldam comportamentos. E existe ainda o versificador, uma máquina capaz de produzir músicas e entretenimento em massa, sem qualquer participação humana real. Mas o importante aqui não é como é feito, e sim com qual intuito. Gerar um produto cultural vazio, que serve como distração e anestesia para as dores do dia a dia. E não era só a música, toda a cultura era de qualidade ruim com essa mesma intenção. Além desse caos mental, eles também desumanizavam completamente os cidadãos. E isso escalonou a ponto deles terem um plano para acabar com a reprodução da forma natural. Eles queriam eliminar até mesmo a sexualidade, porque eles sabiam que isso faz parte do instinto do ser humano. É um instinto de vida. E eles não deveriam ter nenhum tipo de instinto que os lembrassem que eles eram humanos, que criasse conexão uns com os outros. Era tudo para ser usado em prol do partido.
Eles não deveriam ser mais seres humanos com sentimentos, pensamentos e desejos. Eles deveriam ser como robôs que têm uma programação para cumprir uma tarefa. E isso é extremamente cruel, é ainda mais cruel que uma violência física. E essa questão deles serem usados dessa forma, inclusive me lembrou a cena final de Round Six, onde o personagem olha para Elite e fala: nós não somos cavalos, nós somos seres humanos. Mas, infelizmente, tanto nesse cenário fictício quanto no nosso mundo, para quem domina o poder, aqueles que estão subjugados não são seres humanos. Eles estão ali para cumprir o papel, que é servir as classes dominantes. Normalmente, as pessoas que têm uma determinada ideologia, um determinado fanatismo, que não querem ver as coisas por vários pontos de vista, e sim somente pelos delas, vão ler noticiários, vão seguir pessoas, vão escutar músicas, vão consumir entretenimento, tudo alinhado àquilo que elas acreditam. E qualquer coisa que fuja daquilo, que dê uma visão diferente, elas vão considerar como falso, como insignificante e, na maioria dos casos, como um ataque contra elas. Não como algo a ser debatido, mas sim como um ataque pessoal que deve ser reprimido com violência. E isso está de todos os lados. Todos os continentes onde se passa o livro 1984, não existe mais a perspectiva para os cidadãos de sair de dentro desse sistema, porque para qualquer lugar que eles forem, o sistema vai ser o mesmo. Já o Truman, quando sai de dentro daquele domo construído para ele, ele consegue ver o mundo real. E para a gente é interessante pensar o quanto de mundo real ainda existe, porque nós temos a inteligência artificial fazendo o mesmo papel do versificador, até mesmo dando esse exemplo das músicas que são criadas com ritmo, com letra, com voz, mas não tem ser humano ali produzindo, cantando. E diversas outras coisas que parecem saídas da ficção, até saídas mesmo de dentro do livro 1984, e que hoje já é uma realidade. Por mais que essas obras, a princípio, pareçam absurdas, ficções absurdas, quantas vezes nós não estamos nessas mesmas situações? Um exemplo, às vezes ideias são passadas na mídia como verdadeiras, como coerentes, e apesar de ter algum estranhamento no início, assim que algumas pessoas começam a falar contra aquilo, falar que não é bem assim, que tem um ponto de vista diferente, ou que não entenderam, rapidamente a mídia as taxa de ideia que maravilhosa que estamos apresentando a vocês. E vendo que essas pessoas caem no descrédito, na humilhação pública, os outros não questionam mais, ficam caladinhos. Mesmo lá no fundo, achando assim que tem algo que não está muito certo, eles continuam calados. E a tendência é as próximas pessoas a terem contato com aquela informação, principalmente as novas gerações, nem questionar mais. Pronto, está sendo passado aqui, isso já vem sendo ensinado há tanto tempo, então é isso mesmo, é assim que vai ser de agora em diante. E esse é um exemplo diante de inúmeros que dá para citar, como o nosso mundo está muito semelhante com esse mundo criado pelo Orwell. Então, são muitos detalhes que, se a gente parar para observar com calma, veremos semelhanças incríveis. E com a sociedade do Truman também, porque quando nós não estamos nesse papel de sermos a vítima da manipulação, a gente está no papel de ser espectador. Quantas vezes nós assistimos situações terríveis com outras pessoas acontecendo, e aquilo vira motivo de discussão, de polêmica ali por alguns minutos, e depois todo mundo segue suas vidas, mas o tempo todo é vinculado na mídia mais tragédia, mais coisa ruim, ou às vezes nem coisa ruim. Pessoas ganhando muito dinheiro, celebridades em festas e casamentos, e quem terminou com quem, e enquanto tem uma parcela ali da população sofrendo para conseguir pelo menos o que comer no dia, a grande maioria está vendo os ricos gastarem seu dinheiro. Então, a gente vê que nós estamos tanto no papel do Truman e dos habitantes da Oceania, de estarmos imersos nessa mentira, nessa manipulação, mas também estamos no papel dos espectadores, quando nós vemos isso acontecer, e para nós é tão comum que nem faz diferença mais. E o problema não é concordar ou discordar, pensar de um jeito ou de outro, e sim não refletir. Todo mundo tem direito de pensar e entender o que quiser, como quiser, mas essa tem que ser uma reflexão da pessoa, tem que ser uma certeza que a pessoa chegou
por analisar os fatos, o contexto da vida dela, do que está ao redor dela, do que ela pensa e tem no coração dela, e não algo a ser aceito como verdade apenas porque foi dito por alguém, seja um político, seja um influencer, seja uma televisão, seja a mídia que for. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.